Fala galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos está vendo através do nosso canal, o youtube.com/barra Bora Correr Galera, e para quem está nos acompanhando em nosso podcast, o Roda de Corrida. Então já vou pedir para você deixar o like neste vídeo e classificar o nosso podcast, porque eu tenho certeza que você vai curtir muito o assunto de hoje. Eu vou abrir a tela aqui para vocês conhecerem essa moça. E estamos com Lísia Daniela, né? Uma história incrível de superação, de garra, de força de vontade, tudo que vocês imaginarem junto. Essa mocinha aí deu uma aula pra gente. E eu postei lá no Insta e, cara, muita gente comentando, né, Lísia? Você viu lá as pessoas te marcando, dizendo que você é Sim. exemplo, né, e tal. Mas antes da gente começar a falar do assunto, que eu já vou deixar aqui qual é o assunto, da UTI à meia maratona, né? Então, realmente para quem tá vendo e ouvindo choca, né, você sair da UTI e fazer uma meia maratona, mas antes da gente falar disso, Lísia, eu vou pedir para que você se apresente. Quem é Lísia Daniela? Oi, gente, boa noite. É um prazer imenso estar aqui. Hoje eu estou me sentindo a corredora. Obrigada, Bruno, pela oportunidade da gente contar um pouquinho essa história de como a corrida entrou na minha nova vida. Toda vez que eu falo disso, eu me arrepio um pouco e vai ser inevitável não arrepiar nessa conversa nossa. Eu sou Lísia Daniela, tenho 33 anos, sou advogada, sou escritora, sou sobrevivente a 2 AVCs e agora corredora amadora. Nossa, então já deu mais do que o recado, né? Se apresentando. É, Lísia, eu acho que tua história rodou até fora do Brasil, né? Que você até repostou hoje, ontem, não lembro Hoje, agora, ó. hoje eu fiquei sabendo Hoje, que né? ela foi republicada pela BBC News Mundo. Fiquei bastante feliz com isso. Acho que a corrida Né? está ganhando uma dimensão maior do que eu pensava. Cara, mas o que eu acho mais interessante, Lísia, na verdade, não é a corrida em si. É porque tanta gente, cara, tem tanto problema que a gente não tem noção. Eu costumo dizer o seguinte, que a gente não pode julgar por aparência, por pace, por nada. Até porque atrás daquele corredor existe uma história. Independente se ele corre rápido, lento, corre forte, corre fraco, 1 quilômetro é 1 quilômetro, rápido ou lento, não importa. Mas a pessoa que sai de casa para correr já venceu aquele que está sentado no sofá, Sim. né? E se eu me emocionar algumas vezes, tu me perdoa, tá? Mas é porque por vezes eu me vi, óbvio que não na mesma proporção. Deixa eu só te contar um pouco da minha história. Eu rompi o tendão de Aquiles e o médico falou assim pra mim. Eu tinha optado por fazer fisioterapia. E ele me falou assim: você nunca mais vai praticar nenhum esporte na sua vida. Pelo simples fato de eu ter escolhido o método tradicional e não invasivo para poder tratar a minha lesão. E eu fiquei 6 meses de cama, 10 meses de fisioterapia diária. Eu saí de 75 quilos para 119 quilos. Entrei em depressão. Foi a pior fase da minha vida, sabe, Liz? Assim. E a corrida, eu peguei o moto, assim, a corrida pra mim, a corrida é vida. Então, eu perdi mais de 30 quilos com a corrida. Né? Então, do mesmo jeito que a corrida é o meu remédio da cabeça, com certeza tem várias pessoas, né, que estiveram ou estão na mesma situação que eu. Só que a tua situação foi muito diferente da minha. Foi muito mais grave. Conta pro pessoal como tudo começou. Bom, eu era uma pessoa aparentemente saudável, fazia exercício, musculação, mais por questões estéticas até. Me alimentava bem, eu era bem caxias até com a minha alimentação, mas eu tinha uma rotina estressante. Eu sou advogada e eu cuidava de 2 escritórios, um na capital e outro no interior do estado. E eu sou uma pessoa muito acelerada. Sempre fui. A minha mente muito acelerada, eu sempre fui muito ativa
E eu sou aquela pessoa que se colocar gás, eu vou indo, não tenho muito limite. E eu não tive limite com o trabalho. Encontrei uma realização profissional e pessoal muito grande no trabalho e acabei deixando isso ultrapassar os limites físicos mesmo. Então, o grau de estresse, a correria, as noites mal dormidas, junto com uma rotina assim que eu tentava encaixar exercício físico, não fumava, bebia socialmente. Então, assim, mas viajava bastante. Então, eu tinha uma rotina realmente muito atribulada. Sem nenhum fator de risco, eu comecei a sentir torcicolo, e eu achei que fosse sintoma de uma noite mal dormida. Eu tinha dirigido na semana uma longa distância, então achei que era tensão muscular, enfim, tudo isso. Uma semana depois desse torcicolo, isso em julho de 2019, o torcicolo não passou, usando aqueles anti-inflamatórios e relaxantes musculares que a gente tem em casa, e começou a doer o ouvido. E isso me chamou a atenção. Procurei um médico, avaliou o ouvido, não tinha inflamação nenhuma, sugeriu que fosse realmente uma inflamação do pescoço, da tensão mesmo muscular. E assim eu fiquei, indo e vindo, tentando tratar essa tensão muscular e não passou. Até que um dia eu não conseguia levantar da cama. Eu senti uma fraqueza imensa, dificuldade para engolir. E eu falei, meu Deus, essa tensão tá realmente muito forte. E nessa brincadeira, eu fui e voltei do hospital várias e várias vezes e nunca se suspeitou que pudesse ser um AVC. E essa falta de fatores de risco quase me custa a vida. Por não identificarem que era um AVC e eu já estava tendo um AVC, eu demorei muito a ser diagnosticada, então quando eu fui internada eu já estava sem o movimento de uma das pernas, a língua embolada, a visão turva e o rosto formigando. Fui internada, foi diagnosticado o primeiro AVC. Durante a internação eu tive um segundo AVC, esse sim, foi mais grave, me levou ao coma, e eu voltei do coma simplesmente tetraplégica, afásica, que é sem falar nada, e só com o movimento dos olhos. Eu fui desenganada. Você foi desenganado de que você nunca mais iria voltar a fazer atividade física, e eu fui desenganada para a vida. Para a vida. Eu não tinha. Meu prognóstico era o pior de todos. Talvez eu voltasse a me sentar e talvez eu falasse algumas palavras. Caminhar, mexer os braços, era uma coisa que ninguém apostava, nenhum dos médicos apostava, porque a ciência explicava que um AVC na região cerebral em que eu tive era definitivo. O lugar em que teve a minha lesão cerebral chama-se tronco encefálico. Ele é responsável pela passagem de todas as informações do cérebro para a medula. Logicamente, se não passa informação para o cérebro, do cérebro para a medula, não tem resposta nada do corpo. Então, o prognóstico era esse. Eu ia sair do hospital para uma cama, no máximo eu iria conseguir sentar, nunca mais iria trabalhar, iria vegetar o resto da minha vida até quando eu suportasse. Então, esse era o prognóstico. E foi inacreditável. Pegou todo mundo de surpresa. E assim, algumas pessoas vieram, talvez até para se despedir de mim, porque achou que eu não ia suportar muito tempo, logo eu iria deprimir, não ia ter avanço e minha vida iria acabar. Então, assim, formou-se uma rede de apoio incrível do meu lado. E por mais que as pessoas soubessem da realidade que até então eu no hospital não sabia, as pessoas acreditavam muito em mim, elas colocavam fé em mim, então tudo que elas podiam me trazer de olhar para frente e me tirar daquele mundo de UTI que eu fui jogada do nada, sem poder falar, sem poder perguntar nada, sem poder me mexer, foram trazendo. E eu não posso falar dessa minha história de reabilitação sem falar em dois amigos meus que foram cruciais para eu ter me recuperado e por ter
inserido a corrida na minha vida e ter me trazido uma nova vida a partir disso. Tenho uma amiga que veio de São Paulo, na época da minha internação na UTI, e ela já muito desenganada, ela da área da saúde, ela conhecia bem a situação, e o que ela queria ali era me trazer alguns motivos para eu não desistir de lutar, para eu pelo menos tentar. E um dia, numa das visitas dela que ela fez, ela chegou lá e falou assim: amiga, quando você sair daqui da UTI, o que você acha da gente correr a meia maratona? Não, ela falou maratona, ela não falou nem meia, ela falou maratona. Automaticamente, eu me imaginei correndo no Rio de Janeiro. E eu fiquei com aquilo na cabeça, pisquei, porque era a única coisa que eu conseguia fazer. Pisquei, tipo, dizendo, aham, vamos, vamos. E ela espalhou isso na minha rede de apoio, dizendo que eu fiquei muito animada, que eu mudei o semblante na hora. E ela animou algumas pessoas, dentre elas um outro amigo meu, que é o Ridelson, que ele é médico também, e estava ali do meu lado, fortalecendo a rede de apoio. E aí, quando eu saí desenganada da UTI, a galera que estava toda comigo me incentivava ao máximo de lutar pela minha reabilitação. E eu tive muito apoio emocional, e eu tive fé, eu acreditava mesmo que eu ia me recuperar, e assim foi um ano ininterrupto de fisioterapia, e eu fui conquistando cada movimentinho meu, voltei a falar milagrosamente, voltar a falar foi o primeiro ganho que eu tive depois que eu saí da UTI. E eu acabei ficando ainda 45 dias sem falar nada, só me expressava com o piscar dos olhos. Então era uma luta para eu me manifestar qualquer coisa. E mesmo assim eu não desisti. Tive muita gente do meu lado, acreditei muito, não soube do prognóstico que tinham para mim, ninguém me falou. Pelo contrário, enquanto eu estive na UTI, os médicos que me atenderam ali parcialmente me davam esperança, porque eu conseguia mexer o dedinho do pé na UTI. Era a única coisa ainda que eu tinha ali um pouquinho de mobilidade, e nos 21 dias de internação eu consegui mexer o dedinho do pé. Então, um dos médicos me animou muito. Ele falou assim: olha, se a informação está passando e está chegando no dedinho do pé, que é o lugar mais longe do seu cérebro, tudo volta. É só treinar. É só reaprender. E ele colocou isso na minha cabeça. Acabou. Na minha cabeça não tinha não. Tinha um sim. Agora eu tinha que fazer alguma coisa. Eu não sabia nada de AVC. Eu nunca tinha visto uma pessoa jovem ter AVC. Na minha cabeça, idosos tinham AVC. Depois que eu tive AVC, que eu consegui sair de casa, que eu voltei especificamente a falar, eu comecei a pesquisar para entender esse mundo. Eu fui tentar entender o meu cérebro, de que maneira o meu cérebro poderia reagir. Eu fui buscar informação, eu precisava de informação. Infelizmente, naquela época, as informações que a gente tinha eram mínimas, mínimas. O que tinha de informação era falando de pessoas que não se recuperavam, eram poucos dados. Ou era morte, ou era sequela, invalidez permanente. Esse era o cenário que eu tinha na internet. Depois eu fui conhecendo grupos de apoio de sobreviventes ao AVC e fui vendo que tinha vida pós isso. Tinha muita gente que virava atleta paralímpico, e tinha gente que tinha vida normal, e tinha gente que se recuperava. E eu comecei a olhar para isso de uma forma muito positiva. E essa ideia da maratona ficou ali, parada na UTI naquele momento, depois não se falou. Quando eu voltei a falar, primeira coisa que eu falei, eu nem sei de onde que eu tirei isso, porque eu não tinha a menor informação, eu não tinha ideia do que era correr. Eu virei e falei assim: olha, a ideia da maratona eu tô de pé, eu acho que eu não consigo a maratona não, mas a meia, e eu quero que seja no Rio. E eu joguei. E aí os meus amigos falaram assim: então vamos colocar isso para frente. E aí eu passei um ano de fisioterapia, eu me reabilitei. Com um ano, com menos de um ano, eu já tinha independência. Com 6 meses mais ou menos de fisioterapia assim, intensivíssima,
eu conquistei a minha independência, eu já conseguia ficar em pé, sozinha, eu já conseguia andar, eu já dava pequenos trotezinhos dentro de casa ali, só para treinar mesmo, e eu fiquei com a ideia da meia maratona. Para mim virou uma ideia de, se eu me recuperar, essa é a promessa que eu quero pagar para minha vida, eu quero sentir vida na minha vida, eu quero correr. E foi isso que eu coloquei na minha mente. Então, dia 1º de janeiro de 2020, eu saí de casa para fazer a minha primeira corrida. Eu mal andava, eu tinha pouco equilíbrio, eu tinha medo porque eu precisava pensar ainda para andar, não era uma coisa automática. Então, assim, eu fui muito ousada mesmo. E junto com meu amigo Ridelso, a gente fez um desafio para a gente se motivar naquele momento. E ele criou o desafio de 100 quilômetros em 10 dias. Não importava como, a gente não ia correr porque a gente não corria, nem eu nem ele. Mas a ideia era sair de casa e começar a colocar aquilo na nossa vida. E assim foi, no dia 1º de janeiro, no pôr do sol, estava um dia lindíssimo aqui no Tocantins. A gente saiu de casa e foi para a Ponte, que é um cartão postal daqui, e nós fizemos os nossos 10 primeiros quilômetros. Desses 10 quilômetros, se eu corri 100 metros, foi muito, porque foi um teste de fôlego, de coordenação motora e de tudo. Então, assim, a ideia era realmente cumprir talvez os 100 quilômetros caminhando, e acabou que no final dos 100 quilômetros, no 10º dia, eu acho que eu consegui correr meio quilômetro. Então, aquilo ali para mim foi o suprassumo. E aí, a partir daí, eu comecei caminhada e corrida do jeitinho que eu podia, com o que eu tinha, eu continuava fortalecendo, porque precisava ainda recuperar muita força, muita coordenação motora, né? Então, paralelo à reabilitação que eu tinha, eu tive que fazer muito fono também para falar do jeito que eu estou falando agora. Então, eu acabei colocando a corrida até para aliviar um pouco da minha rotina estressante de reabilitação, porque não tem nada que acabe mais com a autoestima de uma pessoa do que o AVC, do que qualquer tipo de invalidez. Acho que o Bruno pode concordar comigo que para a gente entrar em depressão, passando por um problema simples de saúde, é a coisa mais normal do mundo, porque sua autoestima vai para o saco, a sua autoconfiança sobre si, sobre o que você pode fazer, sobre tudo, vai muito para um lugar obscuro da sua mente. Se você não olhar para algum lado e encontrar um subterfúgio para isso, você se afunda junto. Então, a corrida, ela me tirou da depressão, eu não cheguei a entrar num quadro depressivo pós-AVC, graças a Deus, eu tive muito apoio e fiquei bem positiva nesse período, eu tive muita fé também. Isso tudo me levou para um lugar bastante positivo da minha reabilitação, mas teve muitos lugares obscuros e eu tenho muita certeza de que a corrida me livrou de entrar na escuridão. Eu acabei realmente me reabilitando concomitantemente, pensando na meia maratona, e quando foi no ano passado, eu já estava correndo alguns quilômetros, já conseguia realmente correr, eu fui aprendendo assim na raça, com amigos corredores, fui tendo muito incentivo, e aí esse ano, em março, eu realmente comecei aquela planilha bonita para meia maratona, e aí eu comecei um treinamento mais desgastante. Ele realmente é mais difícil, e ainda mais com as condições físicas que eu tinha, né, de quem nunca tinha corrido, quem tinha acabado de se reabilitar, mas era tanto prazer, foi tanto prazer que a corrida me deu, foi tanta coisa que a corrida trouxe, abriu um leque, um mundo novo para mim, e se encaixou numa mudança, Bruno, que eu queria ter para minha vida. Eu voltei do AVC, eu renasci e eu repensei em toda a minha vida. Eu não queria mais aquele ritmo de vida, eu não queria mais aquela rotina estressante de trabalho, eu não queria mais que o trabalho fosse prioridade na minha vida, e eu precisava ter muitos
gargalos para eu conseguir mudar isso, senão eu ia voltar para aquele mesmo lugar, até porque a sociedade nos cobra isso, né? Ela tá o tempo todo pedindo para você produzir, 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 e você é aquilo que você produz. Então eu precisei muito me desligar desse mundo em que eu vivi até o dia que eu tive AVC e criar um mundo novo. E esse mundo novo me veio assim presenteado com a corrida, veio um novo amor a partir da corrida, veio outra vida, outra vibe, outros amigos, enfim. Eu realmente hoje a corrida é vida para mim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você voltou do coma, que você não conseguia se movimentar, não conseguia falar, de imediato, qual a primeira coisa que você pensou? Como assim AVC? Na verdade, quando eu abri os olhos, eu não entendi o que estava acontecendo comigo. A sensação que eu tive é que eu estava soterrada e eu não conseguia mexer nada, sabe? A sensação de que eu estava mesmo presa, enclausurada, e eu acordei num quarto diferente. Até eu entender que aquilo era uma UTI, eu fiquei assim, meu Deus, o que aconteceu comigo? O primeiro pensamento real mesmo foi pensar que tinham feito alguma coisa errada comigo dentro do hospital, que eu tinha tomado uma medicação errada, enfim, qualquer coisa que tivesse dado errado, porque não fazia sentido. Eu tinha entrado consciente, eu estava consciente de tudo que estava acontecendo, eu tinha tido o primeiro AVC e me foi dito isso, mas não deu tempo de pesquisar, porque tiraram o celular de mim, eu estava internada e era para descansar. Então, o celular nem pensar. E eu não consegui pesquisar o que era um AVC, quais as consequências daquilo, o que, que eu precisava fazer, eu não tive essa oportunidade. Logo em seguida eu entrei em coma. Quando eu voltei do coma, eu estava num quarto diferente, sem ninguém da minha família perto. E antes eu tinha amigos e familiares. E aí começou a vir um monte de questionamento, meu Deus, o que aconteceu, o que aconteceu? E eu não conseguia falar, e ninguém me falava. Então, assim, eu fiquei acho que uns 3 dias numa agonia, que ninguém me falou o que aconteceu. Foi preciso minha Nossa, amiga vir de São Paulo e ela me perguntou se eu sabia o que tinha acontecido comigo e eu pisquei lentamente para dizer que não. E ela disse que eu tinha tido um AVC. Aí nessa hora eu me perguntei, como assim AVC? Mas eu, por quê? Como? O que aconteceu? E aí, só que não tinha nada, tinha resposta, eu não tinha como perguntar, até então a gente não tinham trazido uma plaquinha de comunicação ocular para mim, eu não tinha como saber nada. Então, era só o que as pessoas tinham sensibilidade, bom senso de me contar, a empatia de me contar que eu ficava sabendo. O resto era só eu comigo mesma, enclausurada no corpo nossa. morto. Ou seja, você teve alguns anjos da guarda Tive. que. Olha o que você falou. Foi necessário minha amiga sair de São Paulo para vir aqui me falar. Ficou Então eu tenho muito todo certeza. mundo atordoado. Ninguém conseguia lembrar de que eu poderia estar consciente para perguntar e querer saber o que estava acontecendo. Então realmente, com certeza, essa tua amiga e esse teu amigo são anjos que Deus colocou na tua vida, né? Não, E eu tenho certeza que você vai ser eternamente grata. isso não tem Quando. palavras. E quando a Lígia voltou a. Olha como isso é foda assim. Eu tive uma prima que teve também. Ela teve um aneurisma. E as minhas primas tiveram que ensinar ela a falar, a ler, a escrever, né? Tudo isso. No seu caso, muito ativa, advogado trabalha com a voz. Nossa, então essa fase adaptativa, você acha que foi a pior, assim? Porque, tipo, um exemplo, poxa, como é que eu não sei falar e eu sempre soube? Como é que eu não sei escrever e eu sempre soube? Pra você assimilar isso. Bruno, era tanta dor, porque qualquer tentativa mínima que eu fazia, eu sentia dor. Eu sentia dor na face, sentia dor no corpo. Então, assim, parece que meu cérebro estava tentando me fazer reagir, mas cada vez que eu tentava reagir era dor. E assim, você fica um tempo meio que dormente. Eu parei de questionar a vida, mas aí quando eu cheguei em casa,
que eu entendi que eu saí inválida do hospital, que eu não tinha mais vida, que aquela vida tinha acabado, foi a hora que eu desesperei. Foi o dia, assim, eu lembro como se fosse hoje, era um domingo, e eu tava desesperada, porque num domingo qualquer era um dia que eu realmente tinha meio descanso e eu ia fazer alguma coisa, eu ia tomar um sol, eu ia para o lago, eu ia para a piscina, eu fazia qualquer coisa que eu pudesse relaxar e sentir o tempo, a natureza em mim. E eu estava ali em casa, meio que presa numa cadeira de rodas, porque eu não conseguia me sustentar, de fralda, sem falar, com a sonda enfiada no nariz, e vindo as pessoas me olhando, algumas me olharam com cara de pena. Então, assim, era um turbilhão de sentimentos. Não dava para questionar tanto assim, por que, que eu não sei, por que, que eu não consigo. Era só assim, um desespero sem fim. É o que eu consigo te dizer. E foi tão desesperador que nesse domingo eu chorei, acho que como eu nunca tinha chorado, desde o dia que eu acordei do coma. E eu chorei assim, desesperadamente, orando e falando assim: Deus, eu não consigo ficar sem falar, eu não consigo. E passou pouco tempo, eu voltei a falar, eu consegui falar uma palavra. Falei mãe, falei amor, e logo em seguida eu consegui falar muita coisa. Então, assim, depois que eu voltei a falar, que eu consegui pesquisar, eu conseguia pedir um celular, eu conseguia pedir para alguém me mostrar alguma coisa, eu conseguia ver as mensagens das pessoas me dando apoio. Nossa, minha recuperação, assim, foi virando. Eu fui acreditando muito. Eu só tinha muito medo de não voltar a falar. Naquele momento eu tinha muito medo de não voltar a falar, e se isso se postergasse muito, eu acho que eu iria vacilar muito na minha recuperação, mas graças a Deus foi rápido. E olha como Deus é bom. Assim, obviamente, às vezes acontecem algumas coisas, né, com a gente ou com algum familiar que às vezes a gente questiona Deus, né? Eu Sim, acho que no ato de desespero a gente faz isso. Mas olha como Deus é bom. Você disse, a primeira palavra que eu falei foi mãe. Mãe é amor. E foi amor foi a segunda palavra, né? exatamente. Então, olha que coisa linda, né? E de fato, assim, deve ser uma coisa tão agoniante, tão desesperadora, né? Porque você não lembrava o que tinha acontecido e do nada você acorda sem poder fazer nada, sem mexer nada, sem falar nada. E o pior, e você não saber o que tinha acontecido. E essa angústia ia durar por 3 dias ainda, né? Voltando a tua rotina em si. A recuperação veio, né? Lísia começou a andar, se recuperou, começou a falar, começou aos poucos a voltar à rotina. Obviamente, eu acredito que, como você até falou assim, que viu que trabalho não era o mais importante, né? Eu entendo totalmente porque eu acho que todo mundo já colocou o trabalho em primeiro lugar alguma vez na vida, isso é Quem normal até, nunca? Quem nunca? né? Isso é vangloriado até. Eu digo mais Verdade. isso, a gente vive numa sociedade que romantiza o trabalho, romantiza quem é workaholic e Sim. romantiza quem é muito bem sucedido, mas e o resto? E Então, fala pra mim, pra você parar e pensar, não, eu fazia aquilo, não vou fazer mais, eu vou mudar aqui e vou mudar ali. A minha rotina a partir de agora vai ser essa. Acredito que também tenha sido difícil. Você super ativa, não parava. Pra se acostumar, foi mais fácil até do que pensava ou você ainda reluta um pouco? eu reluto um pouco. Eu continuo em aprendizado disso e assim, meu corpo sente. Eu às vezes passo um pouco do limite no trabalho e eu sinto muita fadiga mental. Aí vem um sentimento de culpa horrível, de que você voltou, você renasceu, você está fazendo a mesma coisa. E eu estou o tempo todo dosando trabalho com outras coisas, com descanso. E assim, a vida após AVC é uma eterna investigação médica, são exames, é um check-up que eu tenho que fazer praticamente 2 vezes ao ano. E assim, isso me consome bastante. De qualquer maneira, a rotina que eu levava antes é impossível. Então, eu precisei tomar decisões muito difíceis. Eu terminei uma sociedade,
pessoas se afastaram e eu tive que refazer o meu ciclo, eu tive que recomeçar a minha vida profissional, me apresentando como uma pessoa que agora trabalhava num ritmo de vida mais normal, que ninguém entende muito, e tem que olhar para isso de uma forma que as pessoas também não menosprezem a minha capacidade profissional, porque eu tive um AVC. Então, tem muita coisa envolvida. Se passaram 3 anos desde que eu tive o AVC e eu continuo sendo uma sobrevivente em aprendizado. É tudo muito novo ainda, eu tenho que me acostumar a não voltar para aquele lugar de prazer que eu sentia no trabalho. Graças a Deus, hoje eu sinto prazer em várias outras coisas, eu consigo dinamizar a minha rotina, mas como eu sou uma pessoa muito ativa e costumo ser sempre muito ativa, quase sempre eu ainda dou umas falhadas na minha missão de ser um pouco mais tranquila. E hoje eu acredito assim, eu devo muita coisa hoje à corrida. Então, se eu sou uma pessoa melhor, se eu tenho mais carinho, mais atenção, se eu procuro me cuidar mais com a minha alimentação, com a minha saúde, da minha família, porque eu entrei na corrida e fui meio que transformando a vida da minha família em todos os sentidos, no lado bom e no lado ruim. Porque você sabe, né? Quando a gente começa a correr, a gente é um saco, só fala de corrida, tudo é corrida, tudo é corrida. Se deixar, a gente faz uma prova por dia. É, corredor é muito chato, corredor exibido, né? É E verdade. hoje aqui em casa a gente já tem uma alimentação melhor, sabe? Então a gente já tem hábitos bem melhores, né? Porque realmente é muito bom você fazer coisas, entre aspas, que não são legais. Comer besteira, beber, não dormir direito porque tá na farra, tá na rua. Enfim, só que tem uma hora que a conta chega. É E isso. eu acho que essa avaliação para a gente fazer a conta é a gente olhar um pouco macro. Opa, deixa eu sair do meu mundo, deixa eu tentar analisar essa situação de fora, porque pode dar merda novamente aqui. Eu fiquei muito preocupado com essa minha lesão quando eu mudava de quilometragem. Comecei com 5, fui para 10. Rapaz, eu acho que eu consigo 21. Fui para 21, mas eu tinha medo de romper o ligamento novamente. Rapaz, aí eu lembro que logo depois dessa meia eu fiz um treino de 28. Eu digo, se eu fiz um treino de 28, eu faço 42. Galera, bicho, vai com calma. Tem calma, tu ainda tá um pouco pesado, tem a tua lesão, e quanto mais pesado você tiver, vai ser ruim pra lesão. E eu lembro que eu acho que na minha primeira maratona eu tava com 89 quilos, eu acho. Alguma coisa assim, não lembro agora. Mas tava beirando os 90. E foi ótimo, foi inesquecível, mas por outro lado minha família pagou o preço porque eu fui viajar, passei dias fora, então tudo tem o seu preço, né? Na verdade, então assim, às vezes eu tô viajando, tô em algum evento e eu não posso levar a minha família e passo alguns dias fora de casa, então tudo tem o seu preço, tudo tem que ser reavaliado, né? Então esse ano eu decidi viajar menos, fazer menos prova fora, ou pelo menos mais prova na minha região, no meu estado e tal, para tentar amenizar um pouco esse outro lado que minha família, de certa forma, é Sim. penalizada, entre aspas, né? Uhum. Hoje, tirando o trabalho, qual o lado que Lísia teve que tirar um pouco, tirar o pé, ou, isso aqui não dá mais para mim, e essa consciência sua foi tranquila? Ou, não vou sair com as amigas, não vou tomar uma socialmente, vou ficar em casa. E eu cheguei em casa e, caramba, era pra eu estar lá, era pra eu tomar uma grande com meus amigos e tal. Aconteceu isso contigo? Não, então, eu não sou muito de beber, não sou muito de farra, eu sou uma pessoa muito diurna, eu durmo cedo, eu gosto de dormir cedo, eu gosto de acordar cedo, eu gostava de acordar antes de amanhecer o dia, eu gosto de ver o dia nascer. Então, assim, farra, bebida, nunca foi muito meu forte, não. O meu negócio era o tal do trabalho, que eu me esgotava até não poder mais. No final do dia eu estava só flagelo de pessoa, porque eu estava cansada mentalmente, eu não servia para nada.
E hoje eu olho para isso, sempre, claro, com muito cuidado para colocar o pé no freio disso, de não deixar, porque eu realmente gosto do que eu faço e eu gosto muito do contato que eu tenho com as pessoas, então isso vai indo, vai indo, vai indo. E advogado, ele trabalha muito por produtividade. Eu costumo falar que a advocacia é uma eterna plantação. A gente nunca vê o retorno imediato do que a gente está fazendo. Por essa razão, a gente fica o tempo todo falando que precisa de mais. A gente acha que tem pouco que a gente tem. Então, como a entrada financeira, vamos dizer assim, ela é sazonal, a gente vai tendo essa impressão de que a gente está produzindo pouco. E aí a gente, né, vem, vem, vem. E aí quando vê, você não está dando conta que era o que tinha acontecido comigo. Então hoje eu estou dosando muito nisso, eu estou aprendendo a dizer não, eu estou me trabalhando espiritualmente para saber o que eu devo, o que eu não devo fazer, o que eu devo assumir, o que eu não devo assumir. Se eu devo ser honesta com o cliente e falar, olha, eu tenho condições de assumir, desde que seja futuramente, na data tal, você consegue me esperar? Então, assim, e a sociedade acaba te cobrando o inverso disso, que você produza mais, que você crie uma equipe, que essa equipe seja alta performance. E é tudo que eu não quero para minha vida hoje. Eu quero viver, eu quero ter as minhas necessidades financeiras atendidas, mas eu quero ter o meu estilo de vida novo, preservado e melhorado cada vez mais. Então, o que hoje eu busco para minha vida é equilíbrio. Eu costumo dizer que eu quero estar no aqui e no agora com as pessoas que eu gosto. Então, assim, se aquela amiga me ligar e me chamar, vamos dar uma saída, vamos fazer um happy hour, eu vou. Eu vou tentar encaixar isso na minha rotina nova. Então, assim, às vezes eu não saio para treinar de manhã, mas eu gosto de treinar no final do dia, que é a hora que eu dou aquela relaxada mental, relaxada no corpo. E aí depois eu vou encontrar alguém, vou tomar um cervejinha, vou tomar um chopp, aí depois eu como melhor. E assim, eu vou tentando equilibrar tudo. Eu não quero ser aquela pessoa bitolada na corrida, eu não quero trocar o que eu era no trabalho pela corrida, pelo esporte. Mas eu quero viver isso, agregando isso de uma forma saudável para minha vida. Então esse é o que eu busco agora. Eu trabalhava no SEASA aqui em Pernambuco e eu era responsável pela. Eu era gestor de contratos do setor da alimentação prisional. E aqui a gente tem 23 unidades prisionais e em cada unidade tinha uma equipe minha lá dentro. Quando eu cheguei, eu recebi esse desafio com essa promoção. Antes de começar, eu pedi para conhecer todas as unidades do estado. Até porque como é que eu ia cobrar as pessoas se eu não sabia o que elas faziam, né? Então comecei a rodar. No dia que eu comecei, eu já sabia, eu já tinha ido em todas as unidades. Ficou até mais fácil para mim pegar a parte burocrática. E sempre quando eu chegava na unidade, eu me apresentava, ele se apresentava, eu dizia assim: "Tô aqui para te ouvir. O que é que tem de bom, o que é que tem de ruim, o que é que tem que mudar, o que é que não tem, o que é que você gosta, o que é que não". Eu passava horas ouvindo, horas. E depois eu fiz meio que um relatório, apresentei para minha equipe interna, apresentei para minha direção e a gente começou a atuar mais incisivamente. E tem uma frase que eu fiz uma mentoria onde César Cielo participou, que ele falava assim: do que adianta ser produtivo e não cuidar de si? Olha que foda isso. Nossa, Aí, essa frase mudou a minha maneira de trabalhar, de pensar em equipe e tal. E a gente, a cada 3 semestres, a gente se reunia presencialmente. E numa dessas reuniões, presencialmente, eu falei isso. E eu coloquei no quadro que a partir de agora, a gente tem que primeiro cuidar das pessoas. Porque você trabalhar numa unidade prisional não é um ambiente saudável, é um ambiente saúde. totalmente hostil, Uhum. sem condições, né? Então se tivesse pelo menos as mínimas condições assim para ser muito boa, mas não é. E foi bom ver as pessoas mudando. E pelo fato de eu correr, eles até acho que para me abraçar melhor, começaram a fazer esporte, começaram a conversar mais, trocar ideia.
e saíam muito tempo depois do horário de trabalho, ficavam horas. E quando eu vi que eles passavam muito do horário, eu começava a expulsá-los da sala. Ó, 5 horas, vamos embora todo mundo. Ah, mas tem isso, não sei o quê. Vai resolver hoje, acaba hoje? Não. Então vamos embora. Tem que entregar hoje? Não. Então vamos embora. Às vezes a gente vai criando algumas manias e costumes que a gente acha que está sendo produtivo e não tá. A gente está se prejudicando. Porque ao invés da gente estar em casa descansando com a família, com o filho, com a esposa, com o marido, estava no trabalho, achando que estava sendo produtivo e não estava. Não estava sendo eficiente. E eu te falei essa frase porque eu queria que você anotasse ela depois e levasse para o resto da sua vida. Com certeza eu vou levar, já está aqui gravadinha. Tem tudo Essa a ver frase, com isso. eu espero que ela faça diferença como ela fez para mim. Eu espero que ela faça diferença para você. Né? Como você falou que tomava conta de 2 escritórios, deve ter muita gente na sua equipe. E nada melhor do que a pessoa chegar no trabalho feliz. E eu sentia que algumas delas não chegavam felizes. Porque estavam cansadas, saía de noite. Às vezes só ia para casa dormir e tinha que voltar. E se eu não quero isso para mim, por que eu vou dar para os outros? Então eu meio que comecei a fazer esse trabalho. Aí a gente fez uma análise SWOT com todo mundo. Foi muito bacana ver que Legal. estava tendo resultado isso. E eu não esperava que tivesse resultado. É um efeito Porque dominó, né? Uma coisa vai puxando a ex- outra. E aí você vai sentindo os efeitos num lugar que você não imaginava que pudesse sentir. É muito legal isso. E quando eu fui transferido de órgão, fui para outro órgão, assim, foi muito bacana ver o quanto aquilo fez efeito. Porque, cara, eu não consegui me reunir pessoalmente, porque eram quase 60 pessoas, mas eu fiz uma live, um Zoom com todo mundo e apresentei uma palestra minha que eu tenho, falando sobre os 3 pilares da corrida: foco, disciplina e determinação. E transformei no nosso trabalho, no que a gente vê no dia a dia. No final, eu falei, galera, o último dia é hoje. Só que eu falava aos prantos, chorando, né? Porque eu sou muito mole pra chorar. Sou uma manteiga derretida. E todos chorando no Zoom, sabe? Assim, todo mundo chorando. E você vê que você fez a mínima diferença na vida das pessoas, é muito legal. Você acha que você tem noção do que o seu exemplo hoje pode ter chegado? Olha o que você falou. A BBC replicou sua matéria em não sei quantos países. Uhum. E a corrida é muito louco, porque em todo lugar do mundo tem alguém que corre. Tem. Tem sempre o Né? corredor. Sempre. Cara, eu lembro na minha primeira maratona, eu fiz no Chile. Era o começo do meu canal. E eu tava lá correndo, o cara olhou pra mim e fez, bora correr, galera. Eu, caraca, velho, no Chile. Aí eu, Que cara, legal. tu pode falar de novo só pra eu gravar? Ele, claro, posso falar. Ele, bora correr, galera. Mano, eu comecei a chorar, eu corria chorando. Então, a gente chega muito longe, Lígia. Eu tenho certeza que o seu exemplo, ele tá fazendo uma diferença incrível, tirando muita gente que tá desacreditada em si, né? Porque tudo começa às vezes é até uma coisa ruim pra gente começar a correr. E é uma coisa tão bacana correr, né? Outros esportes também. E não é, por mais que seja caro correr, obviamente, relógio bom, viagem, enfim, Tudo é tênis. caro. Tudo é caro, ao mesmo tempo é barato. Pega o seu tênis, nem que seja andar 500 metros e correr 500, ou andar 100 e correr 100. Eu comecei andando 100 metros e correndo 100 metros. Eu só tinha um tênis de corrida. Então, assim, eu fico muito feliz com o teu exemplo. Porque do mesmo jeito que eu acho que chega pra mim, cara, você me inspirou com a sua história. Deve chegar a 1 milhão pra você. Porque a tua história, como eu falei, é muito mais impactante do que a minha. Né? Só que uns vão se identificar mais, outros se identificam menos. Qual a Isso. mensagem que você daria para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo?
a gente não precisa esperar uma tragédia acontecer para repensar na vida. Acho que isso foi o que ficou mais claro para mim. Eu podia ter começado a correr antes, eu podia ter mudado a prioridade da minha vida e não ser mais o trabalho, podia ter descoberto hobbies, eu podia ter começado a escrever antes dessa tragédia toda acontecer, mas não foi esse o caminho que eu tive, e graças a Deus eu tive uma oportunidade de recomeçar. Tem gente que não tem essa oportunidade, e hoje eu estou fazendo valer. Então, o que eu posso dizer é isso: não esperar uma tragédia acontecer para mudar o que precisa ser mudado. A Lísia corredora hoje é tão boa quanto a Lísia advogada? Não, não sei não, mas olha, para quem não ia andar, eu sou a melhor corredora do mundo. Do mundo, faz isso aí. Então, Muito massa. não ligo, eu sou uma pessoa que corre devagar, não tenho um pace daqueles invejáveis. Agora que Não, mas nem é isso. tô tentando melhorar meu tempo de 5 quilômetros, depois de ter corrido 21, no tempo que eu podia correr, com a tranquilidade que eu podia correr, concluí a minha meia sem parar, sem andar, que era o que eu queria fazer. Se eu tivesse que andar, eu andaria, mas eu não queria. Queria completar os 21 quilômetros correndo, e assim eu fiz, chorando, agradecendo, revendo toda a minha vida, lembrando que o dia que eu pensei que eu estaria lá, eu estava de cama, sem falar, sem andar, sem mexer nada. Então, assim, foram 21 quilômetros de agradecimento. Então, deixa eu reformular, eu sou sim melhor corredora do que advogada. Boa, agora. E você escolheu logo a Maratona do Rio, que é briga com Buenos Aires, para ser o maior evento de corrida da América Latina, né? O Rio sempre fica brigando ali com Buenos Aires. E o Rio é uma festa. É um evento de corrida, literalmente, né? Principalmente Sim, quando você chega, a arena é uma delícia, você vai lá, pô, é muito bacana. Agora eu quero saber o seguinte, a pergunta que não quer calar. Quando vai ser a primeira maratona? ainda não sei. Estou me recuperando fisicamente, Mas psicologicamente a, da meia, foi bem difícil, mas mas a proposta da maratona. então ela um dia ela vem. Eu ainda não coloquei um prazo para ela, tô indo com calma, até porque eu tô aprendendo a nadar. Então acho que o duatlon vem, o aquatlon vem antes da maratona, mas vai vir. Nó, que massa. Então será que teremos Lísia triatleta futuramente? Quem sabe? Será? Quem sabe? Pedalar não é meu forte, porque eu fiquei um pouco desequilibrada. Então eu fiquei muito tensa, até pelo fato de concorrer com carros na rua. Então é uma coisa que eu ainda estou mentalmente trabalhando, mas acho que eu estou querendo aí começar daqui a um tempo. Olha aí, ó. Que bacana. Cara, tu já pensou nisso? Da UTI ao triatlon? Nossa, Nossa, velho. quem sabe o Iron Man também. O mundo Olha aí, ó. eu quero O estar mundo é viva, eu teu. quero estar bem Ah, com viva para certeza. conseguir fazer isso. Lizzie, a gente vai chegando ao fim e foi muito bacana, muito emocionante ouvir a tua história, né? Eu espero que as pessoas que estão vendo e nos ouvindo curtam o quanto eu curti, porque é um papo que a gente ficaria aqui por horas, né? Horas. Não tem E fim. o, o mais bacana é ver o quanto você foi transparente, pelo menos daqui eu senti isso, né? A sua transparência em tudo que você falou, né? Então, eu te agradeço o convite. A gente não se conhecia, só te conhecia através da história, né? Eu fui falar com você. Muito obrigado por ter topado Que isso, eu e que agradeço. que várias Lísias surjam, né? Dê a volta por cima, tem essa história de superação, porque só quem está na situação que você esteve é que de fato sabe o que passou, né? Não adianta eu falar ou qualquer pessoa achar, ah, você passou, não. Cada um no seu quadrado e pronto. Mas eu acho que a classe corredora fica muito orgulhosa de ter você como um atleta, né? Como uma futura triatleta. Só não esquece muita corrida, por favor. Tá? Não, Mas foi corrida de muito paixão. bacana. Foi muito bacana te ter aqui. E
E é isso. Eu me emocionei algumas vezes, por isso que eu botava a tela cheia, né? Porque de fato é muito foda ter algo te impedindo de alguma coisa. Essa limitação, né, é muito mal. Então por isso que eu sempre falo, não deixa ninguém te limitar, porque me deixaram, eu fiquei quase 8 anos sem praticar nenhum esporte. Então essa limitação é dolorida. Eu tô lesionado, tem mais de um mês que eu não corro. A primeira coisa que eu conversei com o físio foi o seguinte, cara, o meu maior problema não é nada, é a cabeça. Porque já me remete à lesão que eu tive. Ele, não se preocupe e tal. Quando foi hoje, ele, bora pra esteira. Eu abri o olho assim, meu olho cheio de lágrimas na hora. Eu disse, velho, mentira. Ele disse, hoje você vai correr. Ai, que emoção! É uma, É é uma uma das vitória, melhores sensações da minha vida. gente. É maravilhoso. Isso é É maravilhoso. A muito, primeira é vez muito que eu foda subi isso. na esteira, tem até vídeo meu disso no Instagram. Primeira vez que eu subi na esteira, eu não conseguia me equilibrar. Eu ficava o tempo todo assim. Eu queria tirar a mão para ver se eu conseguia, mas eu não conseguia, eu precisava segurar. Então, assim, hoje eu corro na esteira lindamente e eu não tem como não emocionar. Não tem como. Mas é horrível correr na esteira. Eu também não É, consigo me para equilibrar direito, quem é é horrível. corredor, para quem é corredor de rua, na esteira. Mas assim, quando a gente precisa desse estímulo, em algum momento, correr na esteira já é algo infinitamente melhor Incrível. do que estar limitado. Foram os melhores 13 minutos da minha vida, velho. Assim, foi. Ó, vamos começar 5 minutos. 5 quilômetros? Ele, não, Bruno, minutos. Aí eu olhei pra ele assim, eu. Tá, ele, Bruno, é transição. Eu disse, não, tudo bem. Corri 5 minutos, ele, pronto, agora tu vai fazer tiro de 1 minuto. Eu digo, porra, nossa, ele. Velocidade 10, cara. Aí eu. Tá, Márcio. E quando eu Bora. dei 5 tiros, fiz 5 tiros, aí ele, beleza, parou. Eu, não dá pra aumentar para uns 10 não. Ele, não, hoje é 5. Aí quando eu olhei 13 minutos, eu digo, caramba, que felicidade, 13 minutos. Aí eu saí, abracei ele assim, eu falei, muito obrigado, então eu saí louco assim da física. Mas beijo pra vocês, meu povo que estão nos vendo e assistindo. A gente vai ficando por aqui, como sempre, é um prazer gravar mais um episódio do Roda de Corrida pra vocês, tá? Se cuidem. Beijo, Lízia, fica com Deus. E bora correr, Beijo, galera. Bruno. Até mais.